Graça e paz. Seleção e comentários de textos bíblicos. Evangelho de João, capítulo 11, a partir do versículo 38. Jesus ressuscita Lázaro. Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro onde estava sepultado Lázaro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. "Tirem a pedra", disse ele. Disse Maria, irmã do morto: "Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias." Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: "Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste." Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: "Lázaro, venha para fora." O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus: "Tirem as faixas dele e deixem-no ir." Louvado seja Deus! Jesus tem o poder de ressuscitar nossos corpos. E mais importante do que isso, ele tem o poder de salvar a nossa alma. Morreu por causa dos nossos pecados. Através da sua morte, obtemos perdão para os nossos pecados, porque ele morreu no nosso lugar. E ao ressuscitar, nos concedeu a vida eterna. Jesus ressuscitou Lázaro para mostrar que ele era o Filho de Deus. Ele era o Messias, o Cristo prometido, o ungido de Deus, que ele era Deus. Ele ressuscitou Lázaro para que todos eles vissem a glória de Deus estampada no Filho de Deus. Jesus, nosso Salvador, vai ressuscitar nossos corpos após morrermos. Ou vai transformar nossos corpos, se ele nos encontrar vivos quando voltar para buscar a sua igreja. Vivamos a esperança de que ele venha nos buscar, nos arrebatar. Vivamos em santidade para podermos subir com ele. Louvado seja Deus! Os judeus conspiram para matar Jesus. Muitos dos judeus que tinham ido visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do Sinédrio. "O que estamos fazendo?" perguntaram eles. "Aí está esse homem realizando muitos sinais milagrosos. Se o deixarmos, todos crerão nele. E então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação." Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: "Nada sabeis. Não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação?" Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. E não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados, para reuni-los num povo. E daquele dia em diante, resolveram tirar-lhe a vida. Por essa razão, Jesus não andava mais publicamente entre os judeus. Ao invés disso, retirou-se para uma região próxima do deserto, para um povoado chamado Efraim, onde ficou com seus discípulos. Ao se aproximar a Páscoa judaica, muitos foram daquela região para Jerusalém, a fim de participarem das purificações cerimoniais antes da Páscoa. Continuavam procurando Jesus e no templo perguntavam uns aos outros: "O que vocês acham? Será que ele virá à festa?" Mas os chefes dos sacerdotes e os fariseus tinham ordenado que, se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse, para que o pudessem prender.
Capítulo 12. Jesus é ungido em Betânia. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixe em paz, que eu guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Jesus prediz sua morte. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André e os dois juntos o disseram a Jesus. Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve, precisa seguir-me. E onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Louvado seja Deus. Os gregos queriam conhecer Jesus. Aí Jesus disse: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Ele morreu e produziu e está produzindo milhões, bilhões de frutos, almas, seres humanos salvos pelo seu sangue. E nós que somos seus servos, precisamos morrer a cada dia para a nossa natureza carnal, para a nossa natureza pecadora de filhos de Adão e Eva. Precisamos morrer para a nossa própria vontade, para as paixões que tentam dominar nosso corpo e nossa alma. Precisamos morrer para a nossa vida de pecado e viver para Deus como filhos de Deus. Foi para isso que Ele nos deu o seu Espírito Santo, para nos santificar, nos aperfeiçoar, nos fazer a cada dia mais parecidos com Jesus Cristo. Amemos a vida eterna, amemos o céu, olhemos para as coisas lá do alto, amemos esta bendita palavra de Deus e obedeçamos a ela pelo poder do Espírito Santo que está em nós. Estaremos conservando a nossa vida, a nossa alma, para a vida eterna com Deus. Nós precisamos servir a Deus, seguir a Jesus, fazer a sua vontade, para que Ele seja glorificado através de nós e muitas, muitas vidas conheçam o amor de Deus através de Cristo Jesus e sejam salvas pelo seu sangue e pela sua ressurreição. Louvado seja Deus. E aí Jesus, como sabia que estava se aproximando a sua prisão e a sua crucificação, ele disse: agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora?
Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Meu amado, minha amada, cristão, lavado e remido pelo sangue de Jesus, você vive para fazer a vontade de Deus, por mais difícil que ela seja. Diz, Pai, glorifica o teu nome através da minha vida. Eu nego a mim mesmo, nego a minha vontade própria e aceito a tua vontade sobre minha vida. Glorifica o teu nome através de mim, é a tua vontade que eu quero cumprir. Quero viver para agradar a ti, como Jesus o fez. Então, quando Jesus disse, Pai, glorifica o teu nome, faça-se a tua vontade, não a minha. Ele era ser humano como você e eu, ele sabia o sofrimento que ia ter. E sabia que todo o pecado do mundo estaria sobre ele. Não conseguimos imaginar tal pavor. Mas ele diz, Pai, faça-se a tua vontade. Negou-se a si mesmo como ser humano e se ofereceu para nos salvar. Então veio uma voz do céu, eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava e a ouviu disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. Jesus disse, esta voz veio por causa de vocês e não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. Jesus naquela cruz. Foi a hora de ser julgado este mundo. Foi a hora de ser julgado o pecado, o seu pecado e o meu pecado, o pecado de toda a humanidade. E ao ser julgado o nosso pecado pelo sangue de Jesus em sua morte, o príncipe deste mundo, Satanás, que mordeu o calcanhar de Jesus, gente, foi esmagado por Jesus Cristo. Ao morrer naquela cruz, ele pagou o preço do seu pecado e do meu pecado. Satanás não tem mais poder contra nós. Deus nos vê através da justiça de Jesus Cristo em nosso lugar. Ele nos vê justificados, santificados pelo sangue de Jesus. Satanás não tem mais poder contra nós. Louvado seja Deus. Isso aconteceu quando ele foi levantado naquela cruz. Morreu e ressuscitou por amor a nós. Ele venceu Satanás. Satanás não tem nem mais a chave do inferno. Venceu o inferno, venceu a morte. Tudo isso tinha dado de graça, pelo amor de Deus. A multidão falou, a lei nos ensina que o Cristo permanecerá para sempre. Como podes dizer, o Filho do Homem precisa ser levantado? Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhes então Jesus, por mais um pouco de tempo, a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam. Pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. Creia na luz de Deus. Jesus é a luz do mundo, que nos tira das trevas do engano de Satanás, das trevas do pecado que tenta nos afastar de Deus, oferecendo prazeres passageiros, transitórios, enganadores. Vivamos para fazer a vontade de Deus, para o prazer de Deus, para a alegria de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A incredulidade dos judeus. Mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais milagrosos, não creram nele. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse, Senhor, quem creu em nossa pregação, quem creu em nossa mensagem, a quem foi revelado o braço do Senhor? Por esta razão eles não podiam crer, porque, como disse Isaías no outro lugar, cegou os seus olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Deus conhecia aqueles judeus, sabia o seu caráter, sabia que eles não quereriam, e Deus confirmou isso neles. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus, 700 anos antes de Jesus nascer. Isaías, o profeta Isaías, viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram neles.
Muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Viva para agradar a Deus, não a homens. Seja íntegro, seja corajoso. Viva para Deus, e a glória de Deus se manifestará em sua vida. Então disse Jesus em alta voz: quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Quer ver Deus? Olhe para Jesus. Deus é Espírito, mas ele se tornou ser humano. Ele tem um corpo, o corpo de Jesus, que agora está glorificado. Veja Jesus através da sua palavra, porque ele é a palavra viva de Deus. E as Escrituras Sagradas, a Bíblia, quando você a lê com fé, o Espírito Santo fala com você e torna a palavra bíblica viva no seu coração. Se alguém ouve as minhas palavras, disse Jesus, e não lhes obedece, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Estudemos a palavra de Deus com o nosso coração, com a nossa alma, com o nosso espírito. Que nos alimentemos da palavra de Deus, que ela passe a ser a nossa palavra. E nós sejamos instrumentos desta palavra, com nossa vida e com nossa boca, para que as pessoas encontrem a vida eterna, obedecendo a palavra de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Ser que respira, louve ao Senhor, rende-lhe glória.